o Sebo Albernon tão orgulhosamente apresenta Ufologia de Quintal, a maior bagunça ufológica da galáxia. Bem, amigos da Rede Globo... errei o programa, não é esse? Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um episódio do seu podcast preferido. O seu podcast do domingo de tarde. O seu podcast do fim de noite, do início da semana. O podcast que embala o seu sono. O podcast que embala o seu ânimo, né? Para uma semana nova. O podcast que lhe traz... muitas novidades, sempre com muitas informações, a maioria delas inúteis, mais informações. O podcast Ufologia de Quintal. Vamos lá, chega junto, Dudu, fala conosco. Ai, boa tarde. Guardar esses originais, né? Não. Se for ao ar tudo que a gente fala, meu amigo, a gente é cancelado até a 13ª geração. Mas vamos lá, meu. Nosso neto não vai poder fazer. Exatamente. Porque escutando o Cleiton falar... Você é neto do Dudu? Não vai, não pode. Exatamente. Você que está escutando o Ufologia de Quintal nesse momento aqui, eu garanto para você que algumas frases que estão chegando aí no seu ouvidinho não são todas as frases que foram ditas. Porque o pessoal aqui tá falando que eu sou essa Graças pessoa ao bom que vou Deus. semear a discórdia, mas no entanto vocês não conhecem o menino cabelo de boneca velha. Esse rapazinho aqui, ele olha, o piá tá que tá, viu? E hoje ele tá meio empolgado, não sei porquê. Porque se eu tivesse esse rostinho aqui, eu não ia ter empolgação nenhuma na vida. Mas, vamos Aliás, lá. pelo contrário. E do jeitinho que ele falou, que ele iniciou esse podcast, realmente parece que isso aqui é um podcast bom. E você que está, de repente, escutando o Ufologia de Quintal pela primeira vez, vai perceber que isso aqui não é um podcast bom. E você que já escuta há muito tempo, você já sabe que isso aqui não é um podcast bom. Então, vamos começar, que hoje a gente tem um caso muito legal, um caso sensacional, talvez um tanto quanto controverso, mas um caso muito bom. E digo mais aqui, ó, você do Ufologia de Quintal, presta atenção, porque hoje temos a presença dele, a rainha da Inglaterra do Ufologia de Quintal. Posso chamar, Cleiton? Exatamente, temos aqui o menino Evandro. Evandro, participe com a gente, com seus pobres mortais, participe. A gente quer escutar essa sua vozinha aveludada. Então, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que possivelmente possam estar ouvindo em qualquer momento por aí. Bom, é isso aí mesmo, Dudu. Eu não entendi porque rainha da Inglaterra aí, mas preferia rei, né? Mas tudo bem. É que o rei da Inglaterra já morreu, né, cara? É verdade. A Inglaterra não tem rei, né, meu jovem? Nesse momento, tudo bem. a Inglaterra mas terá está sem um rei. dia, quer dizer, sei lá, né? Depois de tanto tempo, é o reinado mais longo da história, né? E vai continuar. Estamos vivos para ver. 235 anos já, né? Já tem 235 anos. A Betinha tá forte, hein? A Betinha tá forte. Ela tá, graças a Deus, tá rezamos pra ela que continue com saúde. Afinal de contas, a Inglaterra tá bem, né, velho? Então, né, que continue assim. E é isso aí, então vamos desmistificar o caso hoje, que é bastante, como o Dudu falou, é bastante controverso, né? Então divide bastante opiniões. Também é difícil, né? Acho que é um trabalho que a gente vai ter que fazer aqui também, é um trabalho difícil, que é um trabalho sobre dar opinião sobre um caso ou, né, desse tipo, né? Mas, dessa conjectura, mas, enfim, estamos aqui para isso, né? Ou não também. Podemos só ficar fazendo o que a gente sempre faz, que é falar um monte de coisa aleatória aqui e não chegar à conclusão. Lembrando aos senhores aqui, que hoje, como é um caso ufológico, não pode mureta, hein? Hoje é um caso ufológico. Hoje é ufológico. Quem cometer mureta, paga a cerveja dos coleguinhas. Mas já não saiu essa cerveja aí, não? Não, vocês não estão ficando mais na mureta, né? Vocês não estão mais muretando? Exatamente. Pra você é fácil, né? Apenas lembrando que tá valendo uma cervejinha para os nossos amigos mureteiros. Então, se muretar, já sabe. Paga a cerveja. Bom, então é isso aí. Você acabou de ouvir então o Evandro aqui, o contestado e chamado Rainha da Inglaterra, Evandro, né? Uma nobreza entre nós.
Evandro, a nobreza entre nós. Bom, gente, o negócio é o seguinte, ó, já vamos começar do começo, né? Começar do começo. Então vamos lá, as notícias ufológicas. Notícias ufológicas. O portal Vigília. Fala pessoal do Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do portal Vigília falando aqui diretamente para o mais aplaudido podcast Ufologia de Quintal do universo. Parece que está sendo aberta aí a temporada dos registros de objetos voadores brilhantes nos céus do planeta. O portal Vigília publicou recentemente uma notícia de um leitor que nos contatou aí através das redes sociais com um vídeo que ele fez ali na região de São Gonçalo, ele morador de São Gonçalo, né, com vista para a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, captou em vídeo ali no celular um objeto bastante brilhante logo ao amanhecer, ali por volta das 5 horas da manhã. É realmente muito intenso o brilho do objeto, o celular registra bem isso. Ele ficou mais do que 30 minutos, deu tempo da testemunha se arrumar para sair para o trabalho, ficou bastante tempo no céu, eliminando aí as dúvidas a respeito da possibilidade de ser um drone ou um outro tipo de objeto pelo tempo de permanência no céu, e desapareceu em seguida, mostrando aí que talvez seja uma coisa insólita, ainda buscando explicações. Mas bastou a gente publicar essa notícia, nós captamos aí circulando na internet mundial uma nova notícia, dessa vez em Palm Desert, na Califórnia. Uma mulher saindo ao quintal para descansar, segundo ela, olhou para os céus como faz costumeiramente e observou lá 2 pontos bastante brilhantes desenvolvendo um voo retilíneo, mas curiosamente esses 2 pontos brilhantes eles dançavam um em volta do outro, e o vídeo que ela fez registra muito bem este momento. Muito interessante essa filmagem aí. É curioso que a gente nota aí desde o início da guerra da Ucrânia, depois de vários vídeos duvidosos de supostos objetos voadores não identificados ali, observando os combates na guerra entre Ucrânia e Rússia, nós passamos a observar agora uma intensificação dos relatos de objetos voadores não identificados aí, brilhantes, de objetos brilhantes filmados ao longo do mundo. E vocês, já viram alguma coisa aí? Eu vou ficando por aqui, agradeço aí aos colaboradores do Portal Vigília, o Wander Navarro, Queiroz Fortaleza e o Walter do Ufologia e Ideias, e convido todos a visitarem lá o portal www.vigilia.com.br. Grande abraço! Ufologia de Quintal. Você acabou de ouvir aí o Jeff com as suas notícias da semana. Falando nisso, na semana passada foi muito legal, né, cara? Aquilo que ele trouxe, muito, muito legal. A ideia que ele trouxe, a notícia que ele trouxe, muito importante. O Portal Vigília aí sempre agindo com força. Agora, esse é o nosso momento pedir dinheiro. É o nosso momento merchan. Money, 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 money. Hoje eu quero pedir para você, hoje eu quero pedir o seu dinheiro, hoje eu quero pedir parte das suas economias, em um momento tão próspero da nossa economia brasileira, em um momento tão próspero do nosso momento econômico, eu quero pedir parte das suas economias para a APAI. A APAI existe em todo o Brasil. A APAI é uma associação que luta em prol das crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Por ser a APAI, né, por ser essa organização tão grande, ela existe em todo o Brasil. Então agora eu não estou pedindo para você mandar aqui para Cascavel, não. Então você pode entrar diretamente em contato com a APAI no seu município, na sua cidade, e fazer a doação aí. Eles têm um trabalho maravilhoso, tá? Maravilhoso. Isso aí. Eu vou deixar aqui para você o site deles, eu vou colocar depois na descrição desse episódio, tá? É apai.org.br. Ali você vai encontrar todo o trabalho que é desenvolvido na APAI, tudo que eles despendem, né, de custos, de gasto para cuidar dessas crianças. Gente, é um trabalho maravilhoso. São pessoas que doam parte da sua vida para cuidar das crianças com necessidades especiais. É um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso. Ajude a APAI, entre ali então, né, na www.apai.org.br. E se você tem alguma dúvida, se você ligue, eles vão integrar, eles vão dar para você endereço, eles vão fazer o seu cadastro, né, para você entrar ali com a sua colaboração mensal
ou quinzenal, ou trimestral, você que vai dar, né, como você vai ajudar, tá? É só você... Ou só uma vez Isso, também. só uma vez, não tem problema algum, o importante é conseguir ajudar, tá? Então, ó, eles têm um sistema, viu, o Dudu, Evandro, que você cadastra... Tá? E vem descontado uma quantia pequena já na sua conta de luz, cara. Isso é muito legal. Tá? É muito legal porque já fica ali cadastrado. Tá? O telefone é 0800 722 2723. Tá? Então você pode ligar de qualquer lugar do Brasil nesse 0800, tá? E fala com eles lá, conversa, né? E faça o seu melhor. Tá? Então hoje o meu pedido é para a PAI. Lembrando, Cleiton, vamos só também fazer uma lembrança aqui, porque alguns dos nossos ouvintes vão fazer a sua declaração do imposto de renda, né? Tá chegando. Não lembra. Não lembra isso, pelo amor de Deus. Isso é coisa para se lembrar. Aí você pode indicar lá no seu imposto de renda, você também pode indicar uma instituição para dar parte do seu imposto que vai direto para essa instituição. Então, de repente, fica aí a dica de colocar a PAI, é uma boa opção. né, como uma opção para o seu imposto de renda, que de repente é um dinheiro que você já pagou mesmo ou vai ter que pagar mesmo, mas pelo menos você já direciona para uma instituição de caridade, né? Então vai ter a mordida do leão, mas pelo menos você sabe, uma parte está indo aqui para ajudar um pessoal que precisa muito. São pessoas que fazem um trabalho excepcional pelas nossas crianças pelo Brasil afora, tá bom? Então é isso aí. Passamos agora do momento me dê o seu dinheiro, né? Vamos embora agora. Nós temos hoje um caso. Como você já viu ali na thumb, né? Na thumb deste episódio, a capinha feita pelo Dudu em cima da hora, né? O Dudu acabou essa capinha faltando 2 minutos para lançar o episódio, tá? Você viu ali então, hoje nós temos o caso José Tadeu Alves. Esse caso é um caso impressionante, cercado de testemunhas, cercado também de controvérsias, tá? Mas é um caso muito interessante, que veio à tona através da Rede Globo de televisão. Por isso eu comecei o episódio de hoje falando bem amigos da Rede Globo, tá? Na verdade não deveria ser essa a minha entonação, deveria... Boa noite. Hoje nós vamos apresentar no Fantástico. Jovem disse que entrou numa nave espacial. Deveria ser mais ou menos assim, já que apareceu no Fantástico esse caso pela primeira vez em 1995. É um caso impressionante, pelo menos pra mim, tá? Dudu, Evandro, querem falar alguma coisa antes da gente começar, antes de mandar bala? Eu quero falar que a tua imitação de Cid Moreira é uma bosta. Olha só. Essa é a falta de amor. Essa é a falta de amor que eu encontro neste podcast. Eu não ia falar nada, mas é o que me ocorreu, né? Vocês ouvem, olha só, vocês ouvem, eu não preciso falar nada. Não, mas você vai me desculpar, Cleiton. Você vai querer o quê? Receber elogio por essa sua imitação? Ah, tá vendo? Mas você também tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês estão ouvindo. O senhor, aliás, o senhor é um ótimo contador de história. O senhor conta a história muito bem. Mas aí você quer imitar o Cid Moreira, aí você quer sacanear a gente, né? Olha só, vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo. Eu despendo meu tempo, minhas energias. Eu despendo a minha fluência emocional e espiritual para este podcast. Não te esqueça que esse podcast também é sobre bullying. E ao final disso, o que eu ganho é ser aviltado, bulinado, humilhado pelos meus companheiros. Com essa, cara, com essa música de fundo dá uma emoção, né, cara? Tadinho. Vamos lá então, vamos lá nessa. Oh, meu Deus. Vamos lá então. Me lembrou o episódio do Chaves, que todo mundo chama ele de ladrão. Ladrão, seu ladrãozinho. Com essa música de fundo. Nossa, esse episódio é triste, cara. É. Esse episódio é muito triste. Porra. Ufologia de quintal. Bom, gente, então é o seguinte, nós temos hoje então um caso, né, José Tadeu Alves, você viu ali, eu só fui aviltado até agora, só fui humilhado, mas agora sim, vamos lá então falar do caso. Gente, como eu falei pra vocês, esse caso vem à tona em 1994. Onde é que ele acontece, Cleitão? Acontece em Barbacena. Você que é mais antigo, você que é mais velho, vai lembrar de Juscelino Barbacena, o mais nobre morador dessa cidade, né? Inclusive, posso eu dizer aqui, quando começou esse bullying, esse aviltamento...
esse aviltamento sobre a minha pessoa, eu posso dizer, como diria Juscelino Barbacena, ai meu Jesusinho Cristinho, já me acharam aqui no meu cantinho. Né? Vai em homenagem ao grande humorista aí, que fazia o Juscelino Barbacena. Gente, a cidade de Barbacena é muito interessante porque ela está em Minas Gerais, tá? Não está muito longe da capital Belo Horizonte, mas é uma cidade que é interessante porque ela está mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Exatamente 1.164 metros do nível do mar. Tá legal, né, Cleitão? Poxa, grande informação, né? Salvou a minha vida com isso. Mas você vai entender que eu estou falando de altitude. Lugares com altitude são lugares muito interessantes para fazer avistamentos. Lugares muito interessantes para fazer vigílias. E quando nós falamos de lá, por conta disso, né, tem um clima bem diferente do que é no geral, o Sudeste, né? Já que Minas Gerais, Barbacena, está na região Sudeste, que é uma região mais quente por conta do Trópico de Capricórnio, né? Está muito próximo ao trópico ali. Então, a região mais quente. A cidade de Barbacena não, ele tem um clima tropical de altitude. É diferente por causa da altitude, a influência da altitude exercida sobre essa região é bem interessante, tá? Faz com que tenha verões não tão quentes, não são verões a menos, mas o inverno um pouquinho mais rigoroso do que no restante do estado, tá bom? Além de tudo isso, nós estamos falando de uma cidade que hoje em dia tem mais ou menos, ou um pouco mais de 136 mil habitantes, tá? Então não é uma cidade tão pequena, né? É uma cidade, em vista de grandes capitais, é uma cidade pequena, mas não é uma cidade tão pequena. Porque tem aquelas cidades que é uma cidade de primeira, né? Os meninos aqui, Dudu e Evandro, conhecem muitas. Se você aplicar ali a segunda marcha, acabou a cidade. Então é só a primeira. Né? Então é uma cidade bem maior do que isso, hoje com 136 mil habitantes. A cidade de Barbacena é o antigo lar dos índios puris. Os índios puris que viviam ali naquela região são índios, né, que são do tronco Macro-G, que é muito comum no Brasil, né? Então era uma sociedade indígena com muita representatividade no nosso país, tá? Vamos falar sobre quem? José Tadeu Alves. Meu, esse cara, eu tô para falar para vocês que esse cara é um gênio, velho. É um gênio. Porque você pega ali, ó, ele é um artista, dentro das suas capacidades, ele é um pintor, escultor, design gráfico, programador visual, cenógrafo. Meu, ele faz simplesmente, me perdoem a palavra, uma caralhada de coisa. Tá, o cara é um artista, é demais, né, Dudu? É um artista de mão cheia, com certeza. É algo assim que é de admirar. E eu como admiro artes, né, a gente sempre fala aqui do nosso amigo Ander Navarro, né, que nos acompanha aí. Isso. Cara, ser artista é outra coisa, né, velho? O cara faz umas imagens, faz uns desenhos, umas artes que são maravilhosas. E ele é muito bom nisso que faz, tá? Então, o José Tadeu Alves é alguém inteligente, tá? Então, alguém articulado, alguém inteligente, alguém que tem uma certa formação. Então, não podemos... Que ele tem uma coisa que me remete à minha família, porque o nome dele é José, ele é artista e a especialidade dele é com tinta a óleo. E o meu tio, ele também é José, também é artista e também faz pinturas a óleo. Meu tio também é formado em Belas Artes. O que me lembra é que uma primeira vez que fui na casa do Du, cara, é cheio de quadros. É cheio de quadros aqui. Aí, e eu falei assim, nossa, sua mãe gosta mesmo de arte, né? Eu morava com a mãe dele na época, isso faz muito tempo, tá, gente? Daí ele me contou essa história do tio dele, realmente. É bem bacana a arte do tio dele. Boa, velho. Não, artistas são muito, muito bacanas, né? Eu acho que o Brasil tinha que valorizar muito mais, né? Concordo. As pessoas têm uma tendência a falar que a arte não serve pra nada, que não sei o quê, que na escola não devia estudar isso, e é muito pelo contrário, né? É muito pelo contrário. As expressões de artistas tinham que ser muito mais valorizadas, artistas no Brasil tinham que receber o verdadeiro reconhecimento do seu trabalho. Mas vida que segue. Bom, então é isso aí, né, cara? É um verdadeiro artista, uma pessoa excepcional na sua arte. Bom, quando é que acontece isso, né? O ano é 1979, o dia desconhecido ou fora da memória. Vai acontecer à noite. Olha só. Oi. Oi.
uma curiosidade aqui, ó, no dia, também na década de 70, só que foi em 72, dia 19 de fevereiro, houve a primeira transmissão de televisão colorida do Brasil. Adivinha quem que tava narrando? Cid Moreira. Cid Moreira. Entendeu? Por isso tentei fazer minha homenagem a ele e fui humilhado por causa disso. Não, mas todas as homenagens a Cid Moreira, cara. Prova que televisão não queima, né? É porque se queimasse ele seria cinza. Porque esse cara aí não saiu da televisão desde que entrou até... Ele tá com 100 anos quase, né, cara? Sei lá. Acho que só vai morrer mesmo quando a televisão acabar. Ele tá com quase 100 anos. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Ele já deve estar com quase 100 anos já. Ó, ele nasceu em 27, cara. 27, ó. Tá com 95. 95 anos. Mas vamos lá, então. Bora lá. À noite. À noitinha. O Tadeu estava na casa da sua noiva, vendo televisão. Quiçá vendo o Fantástico ou vendo o Globo Repórter. Eles estavam sentados na sala, quando de repente, José Tadeu disse que sentiu um ímpeto, uma vontade, talvez levado por uma força misteriosa, a sair e ir até o quintal. Isso aí é para você ouvir, terráqueo. Ufologia de quintal não se faz só de hoje. 1979 já se fazia ufologia no quintal. Cara, tá aqui, tá registrado. Tá registrado. Não posso falar, ó. Tá registrado. Tá nos autos, né? Está nos autos do processo. Está nos anais da história. Então, ufologia de quintal já existia há muito mais tempo que a gente pensava. Sim, nós somos só o arauto, né? O arauto da comédia ufológica. Então é o seguinte, gente, o que vai acontecer? Ele vai sentir essa necessidade. E aí, cara, eu vou abrir aqui agora, eu vou fazer um parênteses, vou abrir aqui agora um espaço. Meu, quem faz ufologia, quem faz vigília e nunca teve essa sensação, tá fazendo isso errado, velho. Por algumas vezes isso já aconteceu comigo. Conversando com alguns amigos aqui, com alguns conhecidos, tipo o Darlan, né? Ele vai ouvir esse episódio, tenho certeza disso. Darlan, depois você entra lá e comenta com a gente lá quantas vezes você também, né, já não teve essa vontade, né? Então, assim, cara, isso é muito comum, velho. Isso é muito comum. Então não é um caso isolado, isso não é uma coisa isolada, tá? Muita gente, isso acontece em muitos momentos. O que vai acontecer? Ele vai dizer que ele é impelido a ir pra lá. Chegando lá, ele vai se sentir, ele vai se colocar quase como mecanicamente, velho. Mecanicamente, sabe? Tipo assim, cheguei, agora eu tô aqui e, eu entrei no automático. Ele vai dizer que ele vai chegar ali e vai entrar no automático quase que, sabe? Quase assim que de uma forma involuntária. O que vai rolar então? A partir desse momento que ele tá ali meio que, né, no automático, ele vai olhar pro céu, cara. Ele para ali, ele é levado, ele diz que no quintal da noiva dele, na época, era um terreno grande. Bom, nós estamos falando de uma cidade pequena. Hoje tem 137 mil habitantes. Se formos regressar à década de 70, né? Vamos colocar isso aí pela metade. Na década de 70, a população brasileira ainda não tinha atingido o seu auge, né? Ela estava em franco crescimento, mas sem atingir o seu auge ainda, né? O que vai rolar então, cara? Ele é levado para ali, o terreno grande, o quintal grande, tinha horta e tudo, né? Ele vai chegar ali, ele vai ver o céu estrelado. Sabe aquele céu estrelado que você vê na altitude, que você vê no interior e na altitude? Pô, é um céu bonito demais, hein, Evandro? Você que gosta de... Você que é um astrônomo, né, cara, amador, você que é um estudante, né, de astronomia, é muito bonito, é ou não é, Evandrão? Sim, com certeza, cara. Inclusive, como a cidade era menor, né? E ele tava, parece que, pelo menos foi o que eu entendi, na época, hoje não é mais, hoje é uma plantação de milho, assim, mas meio urbana, né? Aquelas, ainda existe em Cascavel, e se você sair um pouco do centro, às vezes tem um terreno ali, aqueles grandes e tal, e ainda tem alguma coisa plantada. Poxa, aqui onde eu moro tem um monte. Não precisa sair do centro não, meu jovem. Meu vô aqui, rapaz,
Eu vou te levar ali pra você ver a plantação que o velho fez aqui no centro. Tem esses caras meio excêntricos, assim. Meio? Ali meu avô plantar milho e banana ali, rapaz. Ali é um lugar lindo para um alienígena abduzir uma pessoa. Mas tem que procurar mais, mas existe. Mas na época, eles falaram que não era nada, né? Era uma espécie de horta, então, e aí o céu fica que é uma beleza mesmo, cara. E dá pra ver a Via Láctea certinho e tal. Entender por que tem esse nome, né? Porque realmente fica bem esbranquiçado ali essa região do céu ali. E realmente, como o Cleiton falou, é uma maravilha. Só que aí, hoje em dia, você tem que sair bem longe das grandes cidades, né? Não precisa nem ser tão grande cidade. Cascavel ali tem em torno de 350 mil, não é uma cidade tão grande assim, e já causa essa poluição luminosa aí, bastante severa para observação noturna. Bom, agora eu vou começar a falar. Bom, então é o seguinte, né, cara? Ele vai sair ali, vai ver aquele céu estrelado, e aí ele vê uma luz meio alaranjada, ele vai dizer que lembrava muito a lua cheia, tá? Como uma estrela. E aí ele começa a olhar, porque chama a atenção, é um brilho diferente, é uma luz diferente do que tinha, tá? E ele vai dizer o seguinte, que ele começa a olhar para ela e ela desaparecia e reaparecia em outro lugar. Meio que instantâneo, sabe, cara? Ela aparecia num lugar, desaparecia em outro. E ele começou a ficar intrigado com aquilo. Aí ele vai dizer que em determinado momento, né, ela fazia esse movimento e se aproximando dele. Se aproximando, tá? Tá vindo e vindo e vindo. Até que de repente, tá? Ela dá uma arrancada, bate em direção dele em uma velocidade imensa. Ele vai ficar estático, imóvel. Isso aí a gente sabe que é muito comum mesmo. A reação é: não temos reação. Nessa hora, qual que é a reação? Você não tem reação. É simples assim. Ou a reação é perna porque a gente quer. Mas às vezes você trava, né, velho? Às vezes você trava. Eu sei. Porque você não quer acreditar, né? Começa daí, você não quer acreditar. Esse é o lance, você não quer acreditar, velho. Vou ficar de boa, vai que não dá nada, né? E aí ele vai dizer, fica estático e imóvel. Aí ele tenta retroceder, tenta, né, sair dali e tudo. Tenta chamar, ele pensa, vou chamar o pessoal pra vir ver aqui, mas ele fica simplesmente estático, não consegue se mexer. O que ele vai dizer? Aí abre aspas, né? Percebi que a luz estava exatamente sobre mim e que todo o quintal estava tomado por sua poderosa luminosidade. A única coisa que eu poderia fazer naquele momento era me lançar no chão. E foi o que fiz. Nessa hora, senti um completo torpor e fiquei inconsciente, não me lembrando de coisa alguma que possa ter acontecido, nem por quanto tempo permaneci em tal estado. Então aí você vê, ele vê aquela luz, de repente quando ele vê tá em cima dele, ele fica desesperado, aí ele não sabe se corre, se fica, se chora, se grita, né? Não sabe o que faz. Aí de repente ele pensa, eu vou me jogar no chão assim, o cara não me vê aqui no meio do mato. Mas não funciona. Isso não vai funcionar. Ele vai dizer que ele é iluminado, o quintal todo é iluminado, tá? Então veja você, né? O quintal todo iluminado, ele diz que se sente meio anestesiado, sente um torpor e perde os sentidos. E não sabe por quanto tempo ele fica ali. E aí depois ele volta. Acordei profundamente assustado, né? Abre aspas aí para o José Tadeu. Acordei profundamente assustado, sem compreender o que ocorrera. Simplesmente gritei. Foi um grito de desespero e de pavor. Estava trêmulo, dominado pela aflição. Sangrava pelos ouvidos e narinas, além de ter ferimentos nas pernas. Cara, aí eu paro por aqui, velho. Aí vamos conversar agora que, pô. Como é que fica o negócio, né, cara? Aí que a gente fala do estagiário, né? O cara tá ali, de repente para tudo pra ele. Ele perde tudo, não sabe o que tá acontecendo, né? Perde os sentidos, volta, e depois que ele volta, ele tá com sangramento. Esse sangramento ele não tem noção de onde veio, não tem noção do que aconteceu, não tem noção do que rolou. As pernas também, né, sangrando ali, ele tinha sangue nas pernas, ferimento nas pernas, e ele volta.
simplesmente dessa forma, né, cara? E agora? Ele diz que vai ficar muito preocupado com aquilo. Ele diz que nesse momento, né, ele vai procurar um médico, tá? Diz que a noiva dele veio também, né, sim. Pra confirmar a história e tal. Diz que ele estava, além disso aí, pálido, né? Assim, como se algo realmente muito diferente, assim, tivesse acontecido com ele. E ele vem assim, ele procura o médico, né? Ele vai lá, procura o médico. Então ele fala, né, que na mesma noite ele vai no médico, porque ele não aguenta, tá? Não aguenta, tá? O médico vai fazer exame, vai examinar ele, não vai encontrar nada. Fala, ó, cara, você não tem nada. Ah, mas o sangue que tá saindo, não. Com os exames que ele fez, não deu pra observar nada, não deu pra constatar nada. E aí? Não tem nada aqui, não dá pra constatar nada, não dá pra saber o que você tem. Ele vai dizer, gente, que ele vai ficar simplesmente assim, como é que eu vou dizer? Pirado com esse negócio. Pirado, cara. Porque imaginem vocês, e aconteceu alguma coisa comigo. Eu voltei. Pô, tem sangue nos meus ouvidos, né? Saindo sangue aqui. Pô, sangue, né, no meu nariz. Minhas pernas machucadas. Pô, o que aconteceu comigo nesse tempo? Teria ele caído com o rosto no chão? Teria ele se machucado em sua queda? Né? Então, não sei. A gente não sabe muito bem o que rolou ali. Mas a questão, ele vai dizer o seguinte, a vida dele muda a partir daí, cara. Tudo mudou. Porque isso vai espalhar-se, isso vai ser contado, né? Não adianta, né, cara? Segredos não existem. Por mais que tentem se, né? Ainda mais uma situação dessa. O que uma pessoa sabe, já era. Então o que ele vai falar? Aí começa então, na cidade onde ele morava, muitas pessoas achando que era realidade, muitas pessoas concordando, e muita gente dizendo que não, dizendo que ele era louco, maluco, que era mentiroso, tá? Então muita gente tratava ele com sarcasmo, né? Com até mesmo hostilidade. Que é muito comum, né, isso acontecer por parte de muita gente, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: quando ele estava já beirando o desespero, cara, porque ele vai ficar meio doido, cara. Ele vai dizer, ele era católico na época, católico praticante. Ele vai procurar na igreja, vai procurar na religião resposta para aquilo. O que aconteceu comigo? Alguém pode me ajudar? Então, assim, a igreja não pode ajudar, a religião não pode ajudá-lo, né, a responder às suas perguntas, a dar-lhe uma resposta, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer que ele começa a sentir algo dentro dele, algo diferente. Ele vai dizer que algo dentro dele mudou, tá? Como se ele tivesse tendo um domínio maior sobre os pensamentos, né, sobre a mente, sobre os sentidos, e ele vai dizer que vai começar a operar fenômenos inusitados, algo meio como que paranormal. Vai começar uma atuação meio que paranormal por conta disso. E aí, né, cara, mas mesmo assim ele vai dizer que isso não o satisfaz, porque na verdade operar fenômenos paranormais, né, em nada muda a experiência que ele teve, em nada explica. Ele continuava sem ter uma explicação, e esse era o maior desejo dele. Aí ele vai dizer então que em determinado momento, né? Ele vai, e aí ele fala assim, ó, abre aspas: eu exigi de Deus ou qualquer outro ser superior uma solução para tudo aquilo, uma resposta para tudo aquilo. Aí ele vai dizer, né? E aí continuo de aspas abertas: finalmente o meu grito de revolta e desespero encontrou um eco. Ele vai falar então que certos dias, ele estava em casa, estava no banheiro, ele estava ali, tá, tomando um banho, né? E aí ele vai dizer que entrou no ambiente, o ambiente foi cercado por uma claridade. Ele vai dizer algo muito parecido com uma luz neon, uma luz azulada, muito parecido com o que é o neon, com o gás neon, vai ocupar aquele ambiente onde ele estava. Ele diz que isso aí, gente, e tipo assim, isso não aconteceu nada. Só entrou a luz, né? Legal, tá?
Mas, a partir daquele momento, ele se sentiu em paz. Aquele acontecimento para ele foi um divisor de águas. Foi como se ele tivesse sido acalmado. Foi como se ele tivesse sido modificado por dentro. Ele vai dizer que isso aí para ele mudou. Era como se ele começasse a conhecer uma nova realidade. Sem saber o que conhecia, mas conhecendo uma nova realidade. O Tadeu ele vai se encontrar, depois disso, com várias pessoas que vão lhe orientar. Porque ele busca orientação. Ele fica, não vou dizer perdido, né? Mas ele fica desorientado. Então ele vai mais pra frente encontrar com várias pessoas que vão lhe ajudar. Inclusive o General Showa. Nós já fizemos um episódio aqui sobre ele. Sim. General Showa, que tem todo o respeito da comunidade ufológica mundial. General Showa diz pra ele, olha, um dia você ainda vai conhecer esses seres pessoalmente. Esses seres têm, né, alguma coisa com você e um dia eles ainda vão se apresentar pra você pessoalmente. Isso aconteceu, rolou, nós estamos falando em 1979, né, cara? 1979. Até que em outubro de 1988 acontece talvez o auge, o apogeu dessa história. Em 1988, diz Tadeu que estava em seu quarto meditando, quando de repente começa a sentir uma dor descrita por ele como insuportável em sua cabeça. Aquela dor, sabe aquela dor, cara, que você tá ali e de repente ela começa a incomodar, e ela começa a incomodar, é uma dor insuportável, era assim que é retratada por ele. O que ele diz? Que começaram a vir na mente dele algumas imagens. Nessas imagens ele via 5 árvores e uma luz imensa, tá? 5 árvores e uma luz imensa. E aí, cara, ele mais ou menos ali, eu creio, né? Aqui eu não tenho o relato dele, mas eu creio que mais ou menos ali, ele sabia, tinha a intuição de onde que era aquele lugar. Talvez um lugar que ele já tivesse feito vigília ufológica, talvez um lugar que ele já conhecesse de outros carnavais. Mas naquele momento ele diz que ele é impelido a sair de casa. Ele vai chamar um táxi e ele vai pedir ao taxista, ó, me leva em tal lugar, vai pagar adiantado, vai pedir a ele, ó, me busca, me pega de volta aqui por volta de 3 horas da manhã. E ele vai pagar pro cara, diz que paga adiantado para não levantar suspeita, pro cara não achar que era um golpe, uma brincadeira, tá? E o rapaz do táxi vai embora, ele fica ali. Sozinho, então, já deixado pelo motorista, ele entra na parte de mata, tá? E ele diz que tem presságios estranhos. Tá? Ele entra ali, mas cara, eu não sei o que é isso aqui, não sei no que isso vai dar, isso não tá me cheirando bem, não sei o que vai rolar aqui, né? Vocês já devem ter tido sentimentos assim, né? Putz, vamos lá, não vou. Eu acho que é o que o Evandro pensa toda vez que a gente chama ele pra ir numa vigília, né? O Evandro fica, cara, eu vou, mas, de repente eu não vou, mas eu vou, de repente sou abduzido. Não, eu não quero, não quero. Então, acho que mais ou menos isso. Tipo isso. Deve ser mais ou menos isso aí o que ele sentiu naquele momento. O que ele vai dizer, né? O que ele vai dizer? Que ele entra ali e aí, de repente, cara, ele vê aquela mesma luz no céu novamente. É aquela mesma luz que ele tinha visto alguns anos atrás. Ele vai dizer que aquela luz vai descer ao solo na velocidade de um raio, muito rápido. E ele vai dizer que aquela luz inicia, ele vai citar, como se fosse um balé, uma dança, uma performance no ar. Aí ele vai dizer que ela vai pousar depois disso, suavemente. Depois de pousada, ele consegue então ver a nave. Ele diz que aquela nave tem mais ou menos 6 metros de diâmetro, tá? Mais ou menos 6 metros de diâmetro. Após a nave pousar, ele vai dizer que abre-se a porta do objeto, vão sair de lá 4 seres, tá? Abre-se a porta, saem 4 seres dali. O que ele diz então? Desses 4 seres, tá? Desses 4 carinha que saíram ali, né? Eles conversavam entre eles como um zumbido. Como um zumbido. E aí eu vou falar só para os mais velhos, né? O Evandro vai lembrar. Duelo Perdido.
Isso. Você lembra que eles conversavam aquele... Era um zumbido? Sim, baseado em inglês. Sim, cara. Sim. Então, assim, na hora que eu vi isso aqui, eu me lembrei muito desse seriado do Elo Perdido, antigo. Tá? Um seriado antigo, né? Foi feito... Bom. Foi feito um filme, né? Uma regravagem, Foi. Um reboot. Não ficou tão bom. Não ficou tão bom. Eu não gostei, pessoalmente. Porque foi mais pro lado cômico, assim, né, cara? Isso. Que, assim, como os efeitos especiais da época eram realmente... toscos. Deficitários, e o orçamento da série era mais deficitário ainda, alguma coisa ficou na comicidade, assim, do tipo que você vê com os olhares de hoje, né? Mas eu, que era pequeno na época, eu adorava aquilo. E os destaques, né, diferente desses ali, eles eram bem burrões, na verdade, né? Menos aquele outro que era esqueci o nome dele, que era vermelho lá, né, que nem era da tribo, na verdade. Eles eram bem tobozão, assim. Então eu me lembrei muito disso, da forma com que eles se comunicavam. Eu também lembrei disso aí. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Mas até a aparência deles, né? Que sim, se lembrar, sim. lembra alguma coisa. É muito inspirado nisso aí, né, cara? Aquela série era muito boa. Aí o que vai acontecer? O que ele vai falar? Saíram, eles falavam daquela forma ali, ele acha que era como eles comunicavam, né? Era o mais lógico pra eles ali naquele momento. Aí o que vai rolar? O que vai rolar? Vão sair, eles eram pequenos, ele vai dizer que no momento ele acha que é criança, ele vai, pô, o que essas crianças estão fazendo com a nave? Brincando? Roubaram a nave dos pais, mano? Né? Pô, os caras roubaram as naves dos pais e vieram dar uma volta aqui na Terra. Só pode ser um negócio desse. Mas aí ele vai perceber que eram seres, tá? E que ele já tinha visto seres assim em sonho. Eram os mesmos seres que ele já tinha visto em sonho. Aí é muito interessante. Porque o que tem se falado muito nos últimos anos é que as abduções hoje em dia elas acontecem muito no plano astral. É o que se fala muito disso. Eu não tenho cacife para falar sobre isso. A doutora Gilda Moura, a gente já citou isso aqui várias vezes. Ela, inclusive, ela explica sobre isso, né? Ela teve uma live lá que ela fez com o padrinho, que ela falou que as abduções não são físicas mais, como outrora teria sido, mas que sim seriam apenas no plano espiritual ou numa coisa de consciência, que não necessariamente o corpo sai e tal, e que é uma coisa, por isso que até tem essa vertente da ufologia de algumas pessoas que colocam no plano da espiritualidade essa questão ufológica e tudo mais. Então é uma coisa que é uma vertente que é bem aceita assim pro pessoal que gosta da ufologia. Então tem realmente assim um paralelo com isso, né? E o José Tadeu ele busca inclusive conhecimento sobre esse tipo de coisa, né? Sobre essa ufologia talvez mais espiritualizada, uma coisa, embora ele também faça vigílias, né? Tem uma coisa que a gente vai conversar ali, mas que ele também pratica essa parte física, não sei. Isso é uma coisa que eu teria até curiosidade de saber dele, né? Se um dia a gente tivesse a oportunidade de conversar com ele, do que ele acredita mais, ou se ele acredita numa mistura de tudo, como é que funcionaria isso na cabeça dele. O negócio né, cara, é muito interessante. Então, ele vai falar que eram os mesmos seres que ele já tinha visto em sonho. É muito interessante. Aí ele continua a relatar, né? Enquanto um fica na porta da nave, na porta do objeto não identificado, os outros dois se afastaram, um para a esquerda e outro para a direita. Olha só, percebam que isso é uma formação meio que militar. É uma formação treinada. Também pensei nisso, mas estavam querendo cercar. Sim. Pareceu muito amigável. O que pareceu assim, ó. O que pareceu, um toma conta da nave, os dois tomam conta. Não, eu não digo nem ele, mas qualquer um ameaça. Então, um toma conta da nave, os outros dois protegem o perímetro, e o que ficou livre vai estabelecer o contato. Então isso parece algo muito organizado militarmente até, cara, entendeu? Militarmente esse é um padrão. Então um toma conta da viatura, dois tomam conta do perímetro e um faz a abordagem. É assim que funciona. Aquele que faz a abordagem, os outros dois fazem a segurança dele. Não só do perímetro, mas dele também.
Né? Então, muito interessante isso. Não sei se era isso, né? Não sei se foi esse o intuito deles, mas é uma abordagem muito bem engendrada, né? Você que está nos ouvindo aí, tá? Isso é um padrão, né? É um padrão de segurança. Então, o que vai rolar? Esse que vem em direção dele, tá? Levanta o braço direito. Aqui a gente faz muito, né? Tarde. Passa ali, né? Dia. Né? Aqui a gente faz muito isso, né? Tarde. E vai embora. E vai embora. Passa no cavalo ali, né? E vai embora. Então, assim, cara, ele vai dizer, pô, quando ele vê o carinha fazendo aquele negócio pra ele, né? Fazendo o gesto ali, né? Star Trek, ele, pô, não, legal. O cara, bom, pelo menos não quer me bater. Se quer me bater, ele quer primeiro amaciar a carne pra depois, né? Então, vamos ver qual é que é. Ele vai dizer que vem em direção dele, ele interpreta como uma saudação. Ele tava trêmulo, porque imagina, né, cara? Né? Eu não sei se eu estaria ali ainda. Eu não sei se eu já não estaria corrido. Mas, ok. Aí ele vai dizer o quê? Então aí o que ele vai dizer, né? Ele interpreta... Isso, né, Cleiton, para não dizer da situação ilho-fecal, né? Mas é, cara, mas é... Que ia ser... Eu não vou dizer... Se tivesse pronto... Eu não vou dizer isso porque eu não tenho... Porque tem muita gente que tem uma síndrome do intestino nervoso, né? Por isso que inventaram essa ideia. Mas, cara... Eu não tenho isso, cara, mas eu rio, sabe? Sim. Ah, não, eu corro. Eu corro. Não, mas eu corro também, mas eu corro rio. Eu juro por Deus, cara, se eu for assim, eu acho que eu contei isso aqui uma vez, né? Se um dia eu nunca fui assaltado, assim, a mão armada de frente, né? Assim, que eu não pudesse correr ou fugir, né? Eu acho que se acontecer, o cara vai me atirar, cara, porque eu começo a rir. Juro. Eu já corri de arma, assim, né? Mas, assim, correndo, cara, eu começo a dar risada, sabe? Acho que é como se fosse um mecanismo de defesa psicológico pra mim não chorar igual a menina, então eu rio. Mas tem muita gente que é normal isso, né? Sim. Não é tão incomum. E o Dudu? Qual que é a tua reação, Dudu? Velho, o Dudu já tem altas de assalto. Eu sinceramente, assim, não sei. Eu já tive mas não foi assalto, né? Foi uma coisa mais assim, quando era moleque, né? O camarada chegar pra mim, falar, perdeu o Playboy e tal, perdeu o boné e tal, não sei o quê. Aí teve uma vez que eu dei um chute na bicicleta do cara. O cara era muito maior do que eu. E aí eu meti um bicudo. O cara veio pra pegar o meu boné e, não sei o que, esse boné aí. E eu tinha, o quê? Uns 16, 17 anos de idade. Mas meti o pé na bicicleta do cara. Só que o cara, se me pegasse pra me bater, velho, eu ia apanhar feito uma cadela. Eu ia apanhar demais. Aí eu peguei e saí correndo num posto de combustível. Fiquei parado lá do lado do frentista. Falei, o cara quer me assaltar ali, tio. Eu não sei o que. E aí foi. Teve uma outra vez que eu fiquei sem reação. O cara chegou pra mim e falou assim, passa o dinheiro. E aí eu olhei assim, fiquei olhando, falei, cara, não tem dinheiro. Deu o cara, então beleza, falou. Então beleza, falou. Mas, tá bom, velho, boa sorte aí, hein, boa sorte. Falou, boa sorte aí, hein, bom assalto pra ti aí. As mais legais... Boa tarde pra ti. Bons assaltos aí, hein, cara. Foi quando eu era garçom. A vida tá difícil mesmo, boa tarde. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu era garçom aqui num restaurante aqui em Cascavel, aqui, eu voltava de madrugada pra casa, né? Aí tinha uma danceteria aqui no centro aqui, e a cidade não era tão iluminada como é hoje. Aí eu voltava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e aí, cara, sempre tinha, quando eu passava na frente daquela danceteria ali, sempre tinha um cara que levantava e falava, vamos assaltar esse moleque aí. E eu escutava, né? E eu às vezes tinha, pensa, na época eu ganhava R$1,50 por hora de trabalho. R$1,50 por hora de trabalho. Aí os caras pegavam, não sei o que, então vamos assaltar o rapaz ali. Aí, cara, sempre quando vinha, eu falei assim, pronto, trabalhei a noite inteira, eu vou perder meus R$10, 12 no máximo, que tinha ganho na noite, né? Aí sempre tinha um outro cara que levantava junto, cara, parece que é coisa de Deus, mandado, né? Sempre tinha um outro cara que olhava assim e falava assim, cara, vocês vão assaltar. O cara é garçom. Se for pra gente assaltar, tá cheio de playboy lá pra cima, vamos assaltar os playboy. E esse rapaz aqui, ele tá quebrado, vocês não estão vendo tanto que ele tá quebrado? Você tá vendo tanto que o cara tá arrebentado? Não, e esse cara você não pode assaltar. Sabe aquela coisa que a Chiquinha fazia com o Chaves?
de pegar e começar a defender ele, mas falava assim, vocês não estão vendo que isso aqui é um bosta? Vocês não estão vendo que isso aqui é um coitado? Então, não faz isso. Comigo aconteceu isso, cara, aconteceu isso umas 3, 4 vezes, cara, era impressionante isso. É que realmente eu ainda tenho uma cara de sofrido. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho uma cara bem de sofrido, mas naquela época era bem mais difícil. E aí os caras deixavam passar quieto, cara. Era o máximo do que acontecia. Bom pra você. Eu já não posso dizer a mesma coisa, já como sempre fui pobre, morava no bairro pobre, então ninguém vai roubar pobre no bairro pobre. Então não tinha problema com essas coisas. Os caras tinham medo de mim, na verdade. Então assim, era outra situação. Os caras que corriam da gente. Então era outra situação. Mas é que o Cleiton é feio mesmo que assusta, né? Disse aí o Justin Bieber do Ufologia de Quintal, né? Mas vamos embora. Então o que acontece, né, gente? O que acontece? Ele diz que tem aquele negócio todo, ele aparece com um cara ali, pá. E aí, na hora que o cara fala com isso, ele aguenta firme. Tremeu, mas disse que segurou, deu aquele corte, né? Quando tu dá aquela travada, deu a travada. Sim. Travou ali, deu aquele corte. E aí ele diz que o cara telepaticamente convida ele pra entrar na luz. Fala pra ele, venha para a luz. Venha para o lado branco. Venha para o lado negro da força. Você vai falar com ele telepaticamente. Tá? Vai olhar pra ele. E aí ele vai falar, eu vou. Diz que sentiu paz. Acabou todo o medo, todo o problema. E sentiu paz. Aí ele vai tentar se curvar para entrar na entrada, que era uma entrada pequena, afinal de contas, os Greys, né? Ou seja, quem for. Ele fez até como ele é escultor, ele fez até uma escultura, né, do que ele viu. É muito legal, cara. Tem essa. Tamanho real, né? Tamanho real. Pô, é muito show de bola. Lá, é muito show de bola, cara. Inclusive, pô, eu queria ter uma daquela no meu pequeno quintal aqui. Tá? Bacana. Mas aí o que acontece, né? Ele vai dizer que ele então se curva, entra ali. Tá? E aí, cara, que pra mim começa a ficar azedo, velho. Pra mim, eu já não teria mais amizade nenhuma com esses caras aí, velho. Olha só o que vai rolar. Ele vai entrar, os caras fazem com que ele se deite numa espécie de uma maca, tá? E aí eles vão comunicar ali. E eles diz que ele começa a escutar de novo aquele zumbido. Não sei o que. Isso aí, pra você que não tem noção, que não se lembra do duelo perdido, é o seguinte: você que mora numa área rural ou numa área mais de mato, é à noite quando você tenta dormir sem ligar o ventilador. Mas como assim, Cleitão? Eu não sei onde você mora, mas onde eu moro, cara, se eu tentar dormir sem ligar ou o meu ventilador ou colocar o ar-condicionado no 15, é a noite inteira. Parece aeroporto, cara, de tanto mosquito que tem nessa praga. Então é mais ou menos isso aí. Ele vai começar a ouvir aquele zumbido e pá, e aí eles falam pra ele, né? Ele, mesmo assim, eles vão falar na mente dele, telepaticamente. Nós te conhecemos há muito tempo, antes da tua chegada a este plano. E há muito tempo também estamos te observando, fecha aspas, o Grey. Tá? Então, cara, eles vão falar pra ele, a gente conhece você há muito tempo, cara. E aí, cara, eu vou abrir um adeno aqui. Muitas pessoas ligadas à ufologia espiritual dizem que as pessoas que são abduzidas, as pessoas que são contactadas, elas criam esse compromisso uma vida anterior. Antes de encarnar, elas criam esse compromisso. Eu não sei qual que é a legalidade disso, não sei a realidade disso, mas eu acho muito interessante. Porque é algo, né, que corrobora o que é falado. Então achei bem interessante. E aí continuam falando. Abre aspas. Aí ele vai perguntar, não, fecha aspas, fechei ali, não estou te observando. Aí ele vai dizer, ele vai perguntar, vocês acreditam em Deus, cara? Na real aqui, vocês acreditam em Deus? Aí eles vão falar pra ele, meu querido, somos todos parte da mesma criação. O que você está vivenciando é algo que ainda está muito longe da compreensão humana, entendeu? O que você está ouvindo aqui, o que você está vendo, os humanos não podem compreender isso agora. Fique em paz, tá? Fica tranquilo. Nós vamos só tirar quase todo o seu sangue. Fica sossegado. Cara, isso é meio complicado, mas tudo bem, vamos lá. Ele vai dizer, né, aquilo tudo. E aí, a partir do momento, os 4 vão pegar ali um aparelhinho e vão passar sobre o corpo dele. Quando os caras passam, ele entra em sono, velho. Acabou, mergulhou no sono profundo. The Deep Space of Dreams.
Ele vai dormir ali profundamente. O que vai falar? O que vai acontecer? Cara, ele não sabe o que rolou. Ele não sabe o que rolou. Ele só vai dizer o seguinte, que ele acha que aquilo ali dura cerca de 2h30, velho. 2h30. Porque ele chegou ali mais ou menos meia-noite, ele pediu pro motorista buscar ele às 3, e quando ele acordou, cara, né? Quando ele acordou, o motorista estava ali já, chegando, na hora que ele se despertou de novo, entendeu? Então ele tem essa média de mais ou menos 2h30 que ele ficou desacordado, velho. Ficar desacordado com 4ET não é pra mim, cara. Não é pra mim. Não rola. Não rola. Mas é bem típico, né? Isso aí, o cara sabe pegar o começo, às vezes o fim, às vezes nem isso, né? Mas às vezes começa o fim, mas não pegar o durante. Mas não rola, né, velho? Não rola. Eu mesmo já falaram, peraí. Vocês querem fazer alguma coisa aí? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Nada de ficar dormindo. Não sei. Se eu fosse no encontro desse, sei lá, acho que eu ia colocar um cuecão medieval de aço, com cadeado. De cadeado? Um cinto de castidade. É complicado, né, cara? O problema não é você colocar um cuecão medieval, o problema é eles colocarem alguma outra coisa em você. Então, já diria Travis Walton, né, cara? E as sondas anais, né? Mas vamos lá. Então o que vai... Falando em colocar, né? Acho que ele vai falar isso aí depois do negócio do ouvido. Ele saiu com a queimadura. Sim, ele vai sair com a orelha. Acho que ele vai falar isso aí depois. Ele vai sair com a orelha. Mas vamos lá. Aí o que vai acontecer? Ele acorda ali, o motorista veio buscar ele, aquele negócio todo, né? Ele, tá aqui, tá legal. Então aí o que ele vai dizer, né, cara? Continuando ali. Ele acorda, ali o motorista tá chegando pra buscar ele, aquele negócio todo. Ele vai dizer que sentiu uma queimação na orelha direita, tá? Ele vai falar que aquilo vai continuar, mesmo depois que ele sai da nave, porque ali ele acorda, né? Acorda ali com a orelha queimando, pá. Sai da nave, dá tchau pros caras. Aí o que acontece? Ele levanta a orelha queimando, dá tchau pros meninos, tchau. Tink Wink, Lala, né? Dá tchau pros meninos lá e vai embora, sai da nave. Ele diz que a orelha dele continua queimando. O que ele pensa nesse momento? Os caras estão falando mal de mim, velho. Ficaram 2h30. Ficaram 2h30 fazendo exame e, estão falando mal de mim. Certeza, porque tu sabe, né? Já diziam os antigos, a orelha queimou, alguém tá falando mal de ti. Certeza. E aí ele sai dali, ele não sabe o que tá rolando, né? Mas o que acontece, cara? Ele vê ali, né, o aparelho subindo lentamente e desaparecendo no espaço. É interessante que o motorista comenta com ele também ter visto uma luz saindo do lugar em que ele estava, tá? A partir disso, a vida de José Tadeu Alves nunca mais é a mesma. Ela é modificada para sempre. Ele continua então com esses encontros, com essa mediunidade avançada e, cara, mudou a vida dele. A vida dele é outra por conta dessa experiência. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá então, amigos e amigas, senhoras e senhores. Vamos lá, chega junto. Quem quer ser o primeiro a dar o seu pitaco? Ufologia de Quintal. Bom, vamos lá, Cleiton. Vou começar aqui. É interessante aqui falar o seguinte, que o José, depois de tudo que aconteceu, ou talvez por que aconteceu tudo isso, ele começa a entrar na pesquisa ufológica mesmo, né? Então, assim, ele tem várias fotos, em que ele tirou de vigílias ufológicas que ele fez e que ele ainda faz. Ele faz vigílias, ele ainda vai com a galera no campo para ver. Ele tem outros contatos que ele alega ter tido, fotos de naves, fotos de seres que se materializaram perto dele e tal. E também é interessante que, assim, não é só ele que tem esses contatos, né? Eu estava assistindo aqui uma live que ele fez aí, e a irmã dele, uma das irmãs dele, também conta que ela também viu esses seres. Ela fala que eles fizeram uma reunião, eles estavam ali, né, nessa reunião, discutindo sobre ufologia e tal, aquela coisa, e ela tinha um ser junto na sala, e ela pegou e falou pra ele assim, mas você percebeu o fulano ali, o ser assim, assado? Aí disse que ele pegou e falou, não, então você conseguiu perceber que tava lá o alienígena, ele tava ali.
Ele estava ali junto com a gente e tal. Então assim, e aí parece que são vários outros relatos, né, que eles vão colocando a respeito disso. O José, olha que coisa curiosa aqui, ele também era amigo, você sabe de quem que ele era amigo, além do Showa, que ele, inclusive o General Showa, ele era amigo. Segundo ele falou, não era só que eu tinha o contato dele para ufologia, eu era amigo, eu era brother mesmo. Sabe de quem mais que ele era amigo mesmo, que ele era brother? Ele era amigo, segundo o José, do próprio Tim Maia. Que era coisa assim do Tim Maia pegar e ligar para ele, como é que você tá e tudo mais, que ele conhecia o Tim Maia na intimidade, que eles conversavam muito sobre ufologia. Olha que coisa interessante, né? Ele tinha esse contato com um dos maiores mestres da música brasileira e falava sobre ufologia e tudo mais. É uma coisa incrível. O José, ele tem uma sociedade lá, né, que ele faz essas vigílias e tal. E é interessante que ele tem até um lema, né, nessa sociedade. Eles têm um lema, que o lema seria o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, que é uma frase do Pierre Chardin, perdão, meu francês aqui tá meio ruim. E aí ele meio totalmente ruim. É que faz tempo que você não vai para Paris. Pierre Cardin é outra coisa. E é interessante, né, que assim, ele leva também essa ufologia por esse lado da espiritualidade. Então, assim, ele acredita muito na ufologia. E ele acredita demais que tudo que aconteceu com ele é de fato verdadeiro, é de fato contatos que ele tem já esse contato. O que eu fico curioso é saber o porquê ele, né? Porque ele, o que acontece, o que tem acrescentado para ele, né? E são perguntas que somente conversando com ele seria interessante para a gente responder. Bom, é isso aí. Tá aí o Dudu trazendo, então, as suas principais ideias ou impressões iniciais. Evandro, chega junto, Evandro. O nosso convidado de honra, o nosso convidado especial, Evandro, chega lá. Então, cara, é difícil falar alguma coisa, né? Porque é baseado também no relato, novamente, né? E já não tem... a não ser que tenha algum motivo forte para desconfiar, assumir como verdade o que ele está dizendo. O caso pode ser verdadeiro, pode não ser, etc, mas é uma história, como é que diz, se não é vero, pero é bem trovado, né? É uma história que faz o sentido, tem bastante testemunhas, né? Que corroboraram algumas coisas, o motorista, até você citou algumas, né? A noiva dele que vê algumas coisas assim, apesar de não ter contato direto, ela seria uma das primeiras pessoas que conversou com ele depois do evento. O próprio motorista ali, né, que você citou, que ele também vê, ele relata, né, essa luz, como é que ela chega e tal, que meio que bate também com o que ele descreve, então interessante esse lado. Outra coisa que eu poderia falar da parte da biologia, né, que o ser que ele monta ali, biologicamente, ele não está muito coeso, né, porque entre um monte de outras coisas, você vê que o pescoço dele ali é muito fino para sustentar aquele tamanho de cabeça, que é o que eu sempre falo daquela questão do filme do ET, o extraterrestre, lembra que acendia o dedinho lá? Do Spielberg. Então, aquele modelo ali, biologicamente, ele não vai funcionar, né? Porque, tipo, aquela estrutura ela não vai sustentar. Né? Isso é só para dar um dos exemplos. Embora, é claro, né? Como eu sempre digo para meus próprios alunos, né? É mais fácil um cartunista, um artista, no caso, adivinhar como que a vida será no futuro, por exemplo, do que um biólogo. Por quê? Porque a evolução, que é o tema que trata de como as morfologias biológicas aparecerão, né, dentro do futuro próximo ou distante, ela não é direcional, ou seja, ela não pode ser calculada, né? Logo, das mais diversas formas possíveis, elas acabam aparecendo, nós temos que aceitá-las, né, pela sua própria existência. E aí, depois da existência, tentar, conforme o ambiente onde a criatura vive, entender o porquê desse formato. O que eu estou dizendo é que, segundo os padrões que nós temos aqui, né, e que a gente conhece que possa haver em outros planetas,
aquele sistema corpóreo ele não funcionaria. O que eu posso dizer com isso? Que no mínimo que se ele tem uma realmente forma biológica funcional, vamos dizer que este realmente seja o corpo dele, que não seja uma peça mecânica ou algo que a gente já discutiu, que o ambiente que ele vive é bem diferente do nosso. E até algumas coisas da própria, vamos dizer assim, física deveria funcionar de forma ligeiramente diferente do que funciona aqui. Então isso dá para permitir. Esses olhos também, ele falou que os olhos são extremamente escuros, né? Então isso também indica possivelmente alguma luminosidade bastante baixa, né? Os olhos grandes, proporcionais à própria cabeça, também quer dizer alguma falta de luminosidade, ou talvez até uma adaptação na vida no espaço, né? Onde não tem luz nenhuma, pelo menos na maior parte dele. Então isso aí dá para dizer da parte biológica. Quanto à parte, por exemplo, do sangramento dele ali, cara, nossa, pode ser tanta coisa, né? Que quando ele cai, né, Cleiton? Você lembra ali, né? Ao primeiro evento ali, ele diz que ele literalmente cai no chão. Então ele, segundo ele, até quando ele fala no programa do Fantástico, ele cai de cara mesmo no chão, porque ele diz que meio que desliga, né? Ele não tem o que fazer senão apenas cair para frente. E ele diz mesmo que bate com a cara no chão. Embora seja uma roça, né? Então até, não sei se já... O Cleiton com certeza, o Dudu não sei se já andou em roça. A canteiro, assim, horta. Já andou, Dudu, não? Ele tá falando, só que tá mudo o celular. Então ele tá falando, só que tá mudo. Eu lembro que tá mutado aí, Cleiton. Ele tá falando, Dudu, só que tá mudo. Perdão. Tá. Claro, alguma coisa, eu falo de novo. Desculpa, eu coloquei no mute aqui. Com certeza que eu notei. Aparece ali um botãozinho na frente. Exatamente. Tá mutado. Com certeza que eu já andei na roça, né, Jota? Que isso? Então, mas daí não se machuca. O pessoal que nunca andou é fofinho, tá? Inclusive a gente tinha até essa brincadeira, não façam isso, crianças, tá? A gente até apanhou por causa disso. Quando estavam fazendo, que tá dando aquela arada na terra, que faz aqueles montinhos para então jogar sementinhas, a terra fica extremamente fofa. E quando a gente chegava no dia, a gente se jogava em cima, até às vezes de costa, porque a terra é extremamente fofa, é gostoso, certo? Então ele não necessariamente deve ser machucado, mas talvez seja um dos motivos do sangramento, né? Pelo menos de algum sangramento, embora esse do ouvido eu acho que é mais alguma coisa de pressão, né, cara? Quando você é exposto, por exemplo, à diferenciação de pressão, porque ele pode ter sido abduzido, né? E quando você vai, às vezes, até para dentro de um avião, né? Você pode acabar tendo alguns efeitos assim, né? Principalmente quando a diferença de pressão é muito severa, ou a exposição por muito tempo, né? Então isso pode ter a origem do sangramento ali. E quando ele sai, já na segunda... no segundo episódio, ele lembra já do contato terceiro grau que ele tem. Eu não sei, Cleiton, o que você acha, mas eu pensei que ele recebeu uma espécie de implante, né? Porque fica uma marca atrás da orelha, e esse negócio de implantes ali, ele é bem recorrente nos casos ufológicos. Então talvez algum tipo de chipagem, né? Que dentro, pensando na parte da biologia, que eu faria. E agora, vai se saber. E lembra, mas não acharam nada, né? Primeiro que não procuraram, ele não disse que se acharam ou não sei nem se ele fez exame sobre isso, e não necessariamente o chip ele tem que ser um chip metálico, né? Hoje nós já conseguimos fazer algum tipo, né, aproximando já de um chip orgânico, né? Não conseguimos essa tecnologia ainda, mas estamos caminhando para isso, e eu acredito que em período relativamente curto de tempo aí a gente vai ter chips que possivelmente, não digo se degradar, isso talvez isso está mais longe ainda, mas que cada vez agredem menos o organismo, né, do animal ou da criatura ali que a gente acaba chipando. Então eu acho essas controvérsias. Uma outra coisa que eu acho extremamente controverso também é a questão que vocês falaram ali, que ele vai adquirir poderes de dobrar objetos, né, e enfim, uma série de outras coisas. O que seria legal perguntar para ele, porque a mim, e acho que para a maioria, né, espero que ele não fique ofendido com isso, só estou fazendo um paralelo, que lembra bastante alguns truques, né, de mágica, lembrando aqui, não comparando, tá? Pelo amor de Deus, não estou comparando, mas assim, o truque é parecido com o do próprio Thomas Green Morton, não sei se vocês lembram dele. Ele fazia essas coisas também. Sim. E o Thomas Green Morton era um mágico, né? Então,
Isso, não estou dizendo que é o mesmo truque, né? Até porque no Fantástico só apareceu uma chave, né? E, se eu não me engano, um garfo que ele acabou dobrando e algumas outras coisas que ele veio fazendo. Ah, e daí também aquela questão do... Isso aí acho que é original, mas eu nunca tinha visto. Que ele segura um cristal em cima de uma pessoa e o cristal gira, né? Segundo ele, ou pelo menos segundo o que o narrador, né, tá falando lá no Fantástico, que ele canaliza ali as energias da pessoa e é por isso que tem esse girar do cristal ali, que me parece muito estranho. Mas é uma coisa que teria que perguntar para ele, né? Mas a mim causa uma certa estranheza. Não estou afirmando nada, né? Mas como você tem sabe, cachorro mordido de cobra, tem medo de linguiça, né? Então é só mais nessa questão aí. Que, pá, é um caso bacana, cara, um caso legal aí e vai ficar, né, nesse relato aí que tá já, ainda bem, nos autos da ufologia. Acho que era isso aí mesmo. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. Então você acabou de ouvir agora Evandro, Dudu, falaram e não falaram nada. Vamos agora ao final. Como não falei nada, velho? Falei lá no ET aqui. Já te falei, Cleiton. Ele dá um negócio e fala, ó, biologia. Se quiser alguma coisa contundente, se quiser alguma coisa boa, de qualidade, você tá na hora de achar outros participantes para Ufologia de Quintal. Eu vou fazer, eu vou começar. Não vai ter muita coisa não, você já sabe. Vou começar a fazer. Vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer contatos essa semana. Mesmo, valeu, Dudu. Ficou magoado, cara. É brincadeira. Você foi pô, o cara já não aparece aqui pra fazer episódio. Tu ainda vai tratar o cara assim, pô? Você vem zoar o cara ainda. O cara já não aparece. Tu ainda vem a. Pô. Ó, por isso que eu não tenho nunca convidado aqui. Vou te dar uma notícia boa. É exposto a isso aí. É verdade, a viu também. Boa, Evandro. Vou te dar uma notícia boa. Até o final desse podcast, até o final desse episódio, você vai ganhar uma coisa. Essa notícia. Isso aí não é necessariamente uma boa notícia. Não, vindo do Dudu, cara. Tu vai gostar. Cara, que se o meu coordenador fala isso aí, eu já sei que não é boa coisa. Não, mas eu não sou teu coordenador, já. Que isso? Sou teu chefe agora? Vindo do Dudu, cara, vindo do Dudu. Vai se saber. Vindo de Dudu. Pode ser coisa boa. Olha, dificilmente. 99,9% de ser uma trollagem, uma sacanagem. Um xingamento. Não é. Dessa vez é coisa boa. Ou só uma brincadeirinha. O Dudu... Mas vamos lá. O Dudu não gosta muito de brincar, né? Ele não gosta dessas coisas. Não, ele eu sou mal-humorado. Muito sério. Pessoa extremamente mal-humorada e séria. Eu gosto de pessoas na internet. Eu sou mal-humorado, eu sou uma pessoa triste. O filho dele ele já vai direto pro cancelamento. Fica entrando no perfil dos outros pra encher o saco. Dudu é complicado. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Cara, esse caso pra mim, eu acho um caso muito legal. Porque ele tem detalhes de coisas que nós vimos em vários outros casos. Verdade. Porque assim, né? Vamos falar de história. Eu gosto de história, gosto de produzir, de fazer história, de estudar, de pesquisar história. E a história, ela nos traz essa ideia. Que quando você não tem uma prova cabal, o que você vai pegar? Você vai pegar aqueles indícios. E os indícios, eles são repetitivos em vários momentos. Tá? Então isso corrobora totalmente essa verdade? Não. Mas dá indícios muito grandes de que seja real. Entendeu? Então, assim, a minha questão aqui não é falar, olha, pela análise é real. Não dá para fazer. Isso não dá para se dizer. Mas os indícios que tem são indícios muito fortes. Né? Então você vê ali que são algumas coisas que são, cara, coisas pontuais, assim. Eu sempre gosto de pegar as histórias, sempre gosto de pegar os relatos e pegar coisas pontuais. Você vê, por exemplo, né, como quando ele começa a falar da vontade de ir lá pra fora. Cara, isso aí, você que tá me ouvindo aí, gosta de fazer vigília, já viu alguma coisa, já tem... Cara, isso é muito comum isso aí, cara. E não é uma coisa que alguém precisa te contar, não. Se você começar a ir procurar OVNI por aí, você vai ver isso. Não precisa te contar, não, cara. Você vai sentir isso. Então isso é uma coisa muito interessante. Um detalhezinho, né? Esse daí. Outro detalhe, cara, aquele negócio, né, de sair os aliens e fazer aquele tipo de formação. Um tomar conta da nave, um do flanco direito, outro do flanco esquerdo, o outro vir direcionado falar com ele. Muito interessante isso, é um detalhe, mas é um detalhe que o José Tadeu, ele era artista, né? Ele era um artista.
E esse posicionamento é um posicionamento pensado, isso não é por acaso. Entendeu? Então não é por acaso. Os caras que tomaram essa posição, um que ficou ali, outro que veio para um lado, outro para o outro, não é por acaso, eles não foram... foi bem pensado. É um posicionamento pensado, é um posicionamento que dificilmente uma pessoa que está inventando uma história, ela vai pensar nesse detalhe. Entendeu? Dificilmente ela vai pensar nesse detalhe, porque esse é um detalhe tático. Porque você sabe, Evandro e Dudu, que os nossos astronautas, eles têm formação militar. Não necessariamente precisam ser militares, mas eles têm formação militar. Então eles sabem manusear a arma, eles têm que aprender a se defender, eles têm que aprender o básico da formação militar eles têm que ter, né? Então isso é muito interessante, né? Porque se vem alguém de outro lugar para cá também tem essa formação, porque afinal de contas eles não vão chegar aqui só e fazer pesquisa. Ah, não, e outra, né, cara, a diferenciação é que eles vão fazer, se for, né, caso seja, contato, né? Sim. Então vocês vão fazer intervenção de contato. Então você nunca sabe, né, cara? Aí eu acho que até você ter um cientista é só quando o perímetro tá seguro, né? Então talvez o único cientista que houve, pelo menos ali no SEC aconteceu, é o cara que ficou na porta. Sim. Né? Se fosse pra chutar, eu acho que talvez nenhum, né? Mas se fosse pra chutar um deles, é o cara que ficou na porta ali, né? Então o pessoal que tem uma formação militar maior, né? Mais efetiva mesmo, vai à frente, toma, né? Pelo menos o perímetro, e aí o cientista geralmente, para fazer também as suas medições, né? Ter as suas impressões, que isso querendo ou não, é importante também na ciência, fica ali mais no resguardo. Então, se fosse para apostar, eu apostaria que ficou na porta ali. Então, e aí também, esse é outro detalhe também que para mim foi muito interessante, tá? É um detalhe bem interessante, é um detalhe que entrega muita coisa, né? Então, assim, pra mim, cara, é um caso maravilhoso, é um caso excepcional. E do fato dele ter amizade com o General Ochoa, também pra mim, cara, pra mim isso aí corrobora em muito o relato dele, corrobora em muito, porque assim, se tem alguém nesse Brasil da pesquisa ufológica, da espiritualidade, que tem respeito, é o General Ochoa. Então, assim, sabe? Então são fatores que pra mim me faz, eu já vou dar minha opinião agora, eu sei que vocês vão ficar chocados com isso. Chocando, lá vem, prepara o coração. Você que está escutando o Ufologia de Quintal, prepara, porque você nunca escutou o Cleiton falando isso. Vai, Cleiton, manda. Mesmo com tudo isso, eu sou extremamente believer nessa situação. Meu Deus do céu. Não. Uma salva de palmas. Sobe uma salva de palmas aí. Believer. Eu sou believer. Eu sou believer. Não, esse caso é muito bom, cara, muito bom. Quem poderia prever? É um caso excepcional. Evandrão, manda aí o que a tua believidade. Cara, essa questão do General Ochoa aí também, pra mim, corrobora ali pelo menos uma certa veracidade ali das palavras do camarada, porque assim, né, tipo, a palavra é uma coisa, o fato é outra, né, e tá considerando aqui. E o Cleiton falou também, mas, cara, quando ele começa a pegar esse negócio ali dos objetos, pra mim, causou uma estranheza muito forte, sabe? Talvez por experiências anteriores, né, que são comparadas, né, mas a mim meio que ficou não, tá? Então eu, pra mim, not believer nessa história ali, não tô dizendo, claro, por favor, né, sem repetir, mas sempre repetindo, não tô dizendo necessariamente que o Tadeu tá mentindo, certo? Parece que ele realmente acredita nisso daí, tanto é que fala sobre o assunto hoje em dia, etc, mas que pra mim causou uma estranheza, então eu vou ficar, se fosse pra apostar, eu apostaria ali no Not Believer no caso de hoje. Ok, está aí o Evandro Not Believer. Dudu, chega junto, Dudu, e a sua opinião cabal, sua opinião final sobre essa situação. Claro, jovem, claro, vamos pra fechar aqui esse podcast aqui. Lembra que eu falei que você, Evandro, ia ganhar um negocinho? Não falei pra você? Falou. Cleiton, você também vai ganhar um negocinho. Porque, deixa eu te explicar. Você que está escutando Ufologia de Quintal sabe que esse ano a gente prometeu que ao entrar na mureta, paga os jovens cerveja. Vão receber cerveja. E é a primeira vez no ano que eu estarei
patrocinando uma cerveja para os senhores, porque dessa vez eu vou fazer o quê? Eu vou muretar totalmente aqui. Mureta. Por quê? Porque realmente, assim, tem coisas que eu olho ali dentro, eu tenho certeza absoluta que o José não está mentindo, tá? Alguma coisa aconteceu com ele, eu tenho certeza absoluta, porque assim, ó, tu vê o currículo do cara, você vê que o cara realmente é um cara pra frente, é um cara que tem uma capacidade incrível. Então, e você vê que a família dele tá ali, tá junto com ele, tá apoiando ele. Então, assim, não, Deus o livre. Mentiroso, com certeza ele não é, tá? Mas tem algumas coisas da ufologia que eu, modéstia à parte, não consigo compreender. Não chego à minha mente a compreensão disso. Por isso eu vou ficar na mureta, completamente muretei aqui. Os senhores podem escolher a cerveja de vocês, porque vocês ganharam. Até o final do ano eu vou falir com esse negócio de muretar, mas tudo bem. Realmente, se o Ufologia de Quintal já não me estava dando dinheiro, agora vai começar a me dar prejuízo. Isso realmente... Não precisa nem dizer que cerveja que a gente quer, né, cara? Não precisa nem dizer. Não precisa, né? Então tá bom. Vamos... Ei, Cleito, nós que ganhamos agora podemos combinar. Mas tem que ser um negócio que vale daqui pra frente. Então, cuidado que você vai falar aí. Não é só o Cleito, não. O Cleito é sacanagem, né? Porque o Cleito, bico seco ou bico molhado? Bico molhado, né, cara? Bico molhado, beleza. Show de bola. Bico molhado, eu também tá falando com um profissional aqui, pô. Aqui é só profissional, não tem amador. Vocês dois, na verdade, são bem sacana. Não, você não vota, você perdeu. Não, mas é que vocês dois são bem sacana. Por quê? O Cleiton acredita em tudo. Não. Eu não acredito em nada. Não, teve caso esse ano que eu não acreditei. Teve caso esse ano que eu não acreditei. E teve caso que eu acreditei. Sim. Verdade. Então, assim, é que assim, mureta eu não fico. Eu acredito, eu não acredito. Na mureta mas eu tô muretando. Não, eu fico na mureta pra caramba. Eu não fico na mureta, na verdade. A maioria dos casos eu acredito, por quê? Porque, velho, eu já tô velho demais pra não acreditar nas coisas. E falar, isso é impossível. Eu já tô velho demais pra falar que isso é impossível, cara. Não tem coisa impossível, não. Eu hoje, pra mim, se o cara falar pra mim assim, se o cara falar pra mim assim, cortaram a cabeça do peão ali, ele colocou de volta ali. E tu acha que eu vou duvidar? Eu não duvido não, velho. Não duvido nada, não. Bom, por isso que eu sou believer. É isso aí, gente. Então, olha só. Terminamos aqui com esse caso maravilhoso, com esse caso excepcional, com esse caso cervejinoso, já que nos rendeu a mim e o Evandro algumas unidades de Patagônia, né? Então, olha só, Tadeu, nem te conheço, mas já te amo. Você rendeu pra mim algumas unidades de Patagônia. Verdade, Tadeu. Unidades, não vem falando do plural. Opa, como não? Que isso? Pô, é uma caixa, velho, é uma caixa. Caixa é caixa. Caixa. É uma caixa. Como não é uma caixa? É uma caixa? Ué, como não? Você quer pagar o quê? Uma Patagônia pra cada um e acha que isso é pagar cerveja? Claro, pô. Tá brincando. Quer pagar uma Patagônia? Você quer pagar uma Patagônia pra cada um e acha que isso é pagar cerveja? É uma caixa pros dois? Não, pra nós três. É uma caixa só, você paga uma caixa. Pra nós três? Então fechou. Pra nós três. Só que é você que patrocina. Você beber do mesmo jeito, só que daí agora você que patrocina. Sendo assim, eu pago com gosto. Mas tem que pagar, não é sendo assim. Não sendo assim, também eu só pagaria, porque foi acordado. Isso aqui foi acordado, está nos anais desse podcast. Entendeu? Vamos encerrar logo. Vamos acabar isso aqui logo, que já. Já tá me aborrecendo aqui. Geralmente o pessoal escuta esse podcast na segunda-feira e nós estamos falando de cerveja, pelo amor de Deus. Mas o cara já amanhece. Eu tô trabalhando hoje. Imagina o Marcião, coxa, que tá dirigindo nesse momento aí. O cara deve estar pensando, puta merda, eu querendo tomar uma cerveja e os caras não param de falar desse assunto. Então vamos, chega desse assunto. Bom, vamos lá. Então, vamos acabar aqui. Então, Evandrão, chega junto aí, Evandrão, dá teus considerações finais. Mas você tá convidado também, Cleiton. Eu vou hoje, em nome do senhor. Então, eu vou mandar um abraço aí, pessoal. Obrigado novamente pela audiência, como sempre, né? E espero que a gente fique junto aí por muito tempo ainda. Como sempre, ali, para seguir as tradições, vou mandar um abraço para os 10 últimos aqui do grupo do Telegram, que não caiu. Não caiu. O pessoal falou que ia cair, não caiu, tá vendo? Então, olha só, o Caetano Sé, o Jeff, como sempre, né? Quem mais tem aqui? O Thiago, o Walter, né? Acho que não teve um que eu não mandei pro Walter, bastante ativo. O Lelo, o André, o Carlos Vieira, o Luiz e a Carolina. Então, um abraço para vocês aí, que foram os últimos, eu tô mandando isso aqui.
as últimas 10 participações ali no grupo do Telegram. Bom, é isso aí. Aquele abraço e mantenha a mente aberta, gente. É isso aí, você acabou de ouvir Evandro, convidado mais que especial desse podcast. Vamos lá então, Dudu, chega junto, Dudu. Lindo! Bom, já que estamos no momento Xuxa, né, só para baixinhos, vou mandar também um abraço pro pessoal que foi os últimos que mandaram mensagem pra gente lá no Instagram, tá? Boa, então, tá aqui, boa. ó. Tem aqui o Luciano, o Ricardo Bimp, você aqui é de casa, Você né? também. Claudião, grande Cláudio Moraes, monstro. O Eduardo Aranda, ó, só os caras de casa, ó, entendeu? André Moraes, o Christian, o Ricardo de novo, com o outro perfil dele. O Cleiton, olha, o Cleiton Teixeira mandou uma mensagem aqui pra Esse eu não gente. conheço. Esse aqui Quem ele tava é esse? me Quem é esse cara de pau? Soraya, o Rafael, o Léo Luz, fotografia, a Raquel, a Ângela e o Miguel Teixeira, que deve ser teu parente aí, Cleiton. E aí tem mais uma galera aqui, mas esse pessoal é há mais tempo aqui, então tá dado um abraço. Fui, tudo de bom pra vocês. Então é abraço que não acaba mais. Eu não vou ser pessoal igual vocês, né? Vou mandar um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Todos os nossos 5 ouvintes que nos ouvem sempre, né? A nossa audiência de 5 ouvintes, né? Aumentou um pouco, foi para 7 ouvintes no último episódio. Então muito obrigado a vocês. E só me resta dizer o seguinte. Tenham uma semana abençoada, né? Todas as bênçãos do Criador caiam sobre vocês. Um beijão no coração de vocês. E quem procura, racha.